Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal Voz Clamando no Deserto e agora ao quadro Momento de Reflexão, onde estaremos tratando, do tema Super-Heróis, o Cristo. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, do nosso pecado que temos cometido. Queremos, Senhor, Te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos, de que a qualquer momento, Senhor Divino, buscar. Queremos Te agradecer por este momento, de estar aqui mais uma vez, dentro desse quadro, ó Pai, para refletir a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, neste momento, fala conosco, com todos quantos, Senhor, vão estar participando deste momento. Dá-nos, Senhor, entendimento, graça e disposição, Pai, de coração, para fazer o que tem que ser feito à luz, Senhor, do Teu querer, da Tua vontade para com as nossas vidas. É o que nós pedimos, Senhor, e Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema, amados, que trago aqui é Super-Heróis, o Cristo. Para tanto, vamos ler o versículo bíblico que se encontra em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, onde diz assim, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Deus, Ele espera de nós que nós venhamos a instruir os nossos filhos. Essa palavra é para mim, para você, que servimos a Deus, que buscamos agradar a Deus. E o Senhor requer que nós venhamos a incutir na mente, no coração dos nossos filhos, a Cristo, a sua palavra, falar dos seus caminhos, instruir a criança no caminho que deve andar, fala da vontade de Deus. E isso é uma demanda e uma delegação que Deus tem dado para mim e para você, amado e querido ouvinte da palavra de Deus, como pai que somos. Porém, esse tema eu trago especificamente para nós que somos cristãos. Nós temos instruído nossos filhos no caminho em que devem andar? Essa pergunta é que precisamos responder. Porque instruir o menino no caminho que deve andar fala sobre os aspectos da nossa vida diária, do nosso dia a dia. Entenda que Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ainda que ninguém, a parte de Deus, tenha qualquer direito ou mérito de glória. Começa por aí. Porque o que nós vemos e o perigo que nós corremos é dividir a mente das nossas crianças com mentiras, com situações de que não há verdade, que é a questão de super-herói. Eu sei que esta reflexão não vai agradar, se não a todos, a muitos, que se encontram sempre nessa esfera. Eu não vou dizer aqui para você que eu já passei a mão na cabeça dos meus filhos ou do meu neto, com respeito a isso, apoiando, brincando com aquele brinquedo, que se diz respeito a um herói, a um super-herói.
Agora, será que nós estamos ensinando o nosso filho no caminho em que deve andar? Ainda que falamos do Senhor Jesus para ele, ainda que levamos ele ao culto, como nos é devido fazer, para que ali ele esteja sempre sob o ambiente, né, no que diz respeito a Deus e a sua vontade, a sua palavra? Será que fazendo essa divisão, estaremos fazendo o que realmente Deus requer de nós? Porque fazer ou passar por uma criança que está em desenvolvimento, tu fala de educação cristã, de desenvolvimento, e passar a certeza que realmente aquele super-herói, realmente ele tem esse poder, realmente ele existe, tem esse poder, exemplo do Papai Noel no final do ano, né? Ele tem esse poder, ele existe. E a criança, quando brinca, parece que veste até roupa, se compra para vestir uma criança daquela figura de super-herói. E ela, quando veste aquela roupa, ela está incutindo que ela tem o mesmo poder daquela. E faz o sinal, já brinquei com meu neto sobre isso. Dessa maneira. E isso é um engano, é um erro nosso, amados. Queira ou não queira, é um erro nosso. Estamos perdendo o precioso tempo e levando as nossas crianças a dois pensamentos, a dois pesos, a duas balanças. E a Bíblia diz que Deus, ele não se agrada de dois pesos e duas medidas. O que eu estou trazendo aqui para a nossa reflexão como pais, para você que quem sabe ainda vai ser pai, que está noivo, vai casar, pense nisso. Tome esse cuidado. Eu sei que é difícil, o mundo está aí a nos oferecer todos esses enganos que envolve, né, e que acaba seduzindo as nossas crianças. Porém, a exemplo de até mesmo de um aniversário, todo o ambiente que eu digo, porque era isso que Deus requeria do povo de Israel. Ele requeria que, sentado ou andando, no momento de dormir, no momento de levantar, viesse a falar do Deus de Israel. Não haveria lugar para qualquer interferência de qualquer outra cultura. Porque isso é uma cultura, amados. Até mesmo nós assistimos pela TV filmes e nós, né, nos divertimos. É verdade, fazemos isso sim, por que não? Fazemos. Mas a pergunta que fica para todos nós, me incluindo nesta reflexão, será que estamos realmente fazendo o que é certo? Será que a nossos filhos, quando crescer, o que o trará lembrança? É a palavra de Deus que negligenciamos? É a instrução de Deus que a dividimos com heróis, onde damos mais ênfase a essa questão do que a própria palavra de Deus? O que ao envelhecer ele vai se lembrar? O que na sua adolescência para a juventude, qual será o poder, a força influenciadora que ele vai estar tendo nele? A da cultura é que dividimos com ele? Dessa questão do super-herói e tantos outros fatores? Ou Deus? Ou a palavra de Deus? Então, amado, seja a qualquer ocasião, principalmente quando do aniversário de uma criança, é uma oportunidade valiosa de se tematizar aquele aniversário com personagens bíblicos. Tematizar com personagem bíblico e aproveitar aquele momento para falar sobre aquele personagem. Falar do que Deus, qual era a fidelidade, qual era a questão o relacionamento daquele personagem com Deus e os benefícios
relacionamento daquele personagem com Deus, da instrumentalidade de Deus através daquele personagem. Tudo isso estaremos exercitando, estaremos realmente cultivando este mandamento com os nossos filhos, com as nossas crianças. E jamais haverá qualquer brecha, qualquer lugar para que ele venha dividir o seu coração, dividir a sua mente com um super-herói. E não adianta falar que Cristo, ele é um super-herói do super-herói, maior do que qualquer herói. Isso não é o caminho, amados. Que esta não é uma verdade. Os super-heróis são mentiras. Nós estamos alimentando o coração dos nossos filhos, das nossas crianças, com uma mentira. Agora, Cristo, ele é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não podemos depois, no nosso futuro, chorarmos pelos caminhos que o nosso filho decidirem seguir. Estamos sobre uma questão de pesar, de choro, de lágrimas, em ver os nossos filhos, quando adolescente para a mocidade, para um jovem, tomar caminhos tortuosos. Se nós não o alicerçamos quando ele era criança. Esta é a verdade do versículo. Observe bem o que ele diz. Instrui o menino no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer. Aqui está falando de instruir. Aqui não está falando de mandamento. De você, como é que eu queria dizer? De fazer isso querendo dar ordem à criança. Com autoritarismo, não. Aqui está falando de instruir em amor os nossos filhos. Ele diz, deve dar. E até quando é uma garantia que Deus dá. E até quando envelhecer não se desviará dele. E por que então será, amado e querido pai e mãe que está aqui comigo, que nós vemos crianças, filhas de crente, o filho de crente, tomar um caminho totalmente desnorteado, tortuoso, que só traz para nós preocupação e pesar dele passar desta vida naquela situação. Será que não foi por conta da nossa negligência? Será que nós não dividimos na sua infância o ensino que deveríamos dar a ele? Será que nós mesmos não fomos responsáveis em sedimentar essa mentira ao coração dos nossos próprios filhos? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque o que vemos é que nós negligenciamos. Eu falei nós temos negligenciado. Essa palavra, quem sabe, é uma palavra de reinício, de reavivamento, de mudança necessária, não por medo, não por uma expectativa futura de que aquilo indeterminado, que aquilo há de acontecer com o nosso filho, de maneira alguma. Nós temos que começar a reiniciar em fé de que se nós tivermos na essência deste versículo bíblico, nós teremos sim, descansaremos na confiança que nosso filho terá o prazer contínuo, como criança, como adolescente jovem, está servindo ao Senhor nos seus caminhos. E por iniciativa própria, dizendo não a essas mentiras. Dizendo não a essas representatividades que vêm de uma cultura corrompida do mundo em que vivemos. Pense nisso, reflita sobre isso e tome uma iniciativa de retomada. Busque limpar, não é lavagem cerebral, mas limpar esses altares.
que temos dentro da nossa casa. É isso mesmo, limpar esses altares. Que a figura e que a lembrança sempre contínua que nossos filhos venham a ter é do seu relacionamento com Deus. É da importância de Cristo em sua vida. A orarmos no almoço, a orarmos na janta, a refletirmos sobre um versículo bíblico na mesa. Eu falo isso porque eu tenho 66 anos. Meus filhos já estão andados, estão nos caminhos do Senhor. Graças a Deus por isso. Mas não tiro aqui a razão de que eu cometi os meus erros quando ensinei eles nesse tocante. E aqui eu não estou como de direito de cobrar quem quer que seja. Estou aqui como fazendo corpo a esta realidade em que nós ou antes fizemos, ou hoje estamos fazendo parte, ou haveremos de fazer, como aqueles que ainda hão de ter filho, de que nós precisamos considerar esta verdade. Super-heróis ou Cristo? Qual será a força? O que realmente temos gastado de nos deixar desgastar no que diz respeito a instruir nosso filho no caminho em que deve andar. Que o Senhor nos guarde de estarmos incutindo ao coração do nosso filho apenas uma fé religiosa, uma fé de rituais, de se lembrar de orar a Deus no almoço, na janta, no aniversário, no culto, porém com respeito à prática de vida, estamos deixando eles a mercê de não dar qualquer valor nesse sentido. E aqui eu encerro fazendo lembrança das palavras do salmista no Salmo 103, versículo 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos guarde e que verdadeiramente em tudo venhamos bendizer o seu santo nome. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar aqui agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por este momento em que nos encontramos, Pai, como devedores. Todos nós, Pai, devedores com respeito a isso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor venha nos encher, Senhor, do teu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor venha nos santificar, Senhor, no corpo, alma e espírito. E que não venhamos, ó Pai, Senhor, enfraquecer a nossa fé. Ser dissolutos em nossa fé. Ter uma fé, Pai, em dois pensamentos. Nos ajuda, Senhor, principalmente no que diz respeito a nossos filhos. Senhor, tem misericórdia, que nós possamos banir tudo que venha a ser um obstáculo, Senhor, nesse caminho e nessa delegação que o Senhor tem nos dado. Possamos instruir em verdade os nossos filhos sempre no que diz respeito à tua palavra. Faz isso, Senhor. É o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo, Pai. E já te pedimos e te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus, Pai. Faz isso, é o que nós pedimos. Amém.